Capítulo 1 de Daniel, depois nós lemos o 3. No versículo 6 diz assim: entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, e a Misael Mesaque, e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou comida e bebida de vocês, e se ele achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que lhe faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência e com a dos jovens que comem comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. E ele concordou e fez experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam da comida da mesa do rei. E assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designado, e em lugar disso lhes davam vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos e cultura e da ciência. E a Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Amém. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus bendito, Deus, estamos aqui diante da sua palavra, Pai querido, e nós queremos agora ouvir a tua voz e ser direcionados e guiados por ti. Que a tua voz, ó Pai querido, possa nos levar, ó Pai querido, em tua direção, para nunca mais sairmos de perto do Senhor. Em teu nome santo é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Bom, irmãos, aqui nós lemos a história de 4 moços, mas eu quero falar sobre a história de 3. Vamos deixar Daniel de fora agora aqui. É que eu tinha que ler o nome dos 4 para falar de 3. Nós conhecemos, geralmente, quando nós conhecemos o nome dos 3, de Daniel, sempre falamos Daniel. Mas dos 3, sempre falamos, por causa da canção que ficou mais na nossa cabeça, mas Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não tiveram medo. Se a música não tivesse sido feita dessa forma, talvez tivéssemos sabido o nome deles conforme era o nome judaico deles. E esses 3 homens, esses 3 jovens, eles eram da nação de Judá. E a nação de Judá tinha acabado de ser levada para o exílio. A nação de Judá tinha acabado de se cumprir a profecia que tinha sido dada através do profeta Jeremias, que a nação de Judá seria levada para o cativeiro e lá ficaria por 70 anos. E essa profecia, que eles seriam levados para o cativeiro e justamente para a Babilônia, se deu quando o profeta Isaías foi falar com um rei chamado Ezequias. Nós sabemos a história, né, eu contei
sei se é o culto passado de quinta, mas o anterior, eu ministrei sobre um rei chamado Manassés. Manassés era filho de Ezequias. Ezequias foi um bom rei. E ele governou e ele tirou os ídolos que o seu pai tinha colocado no meio da nação de Judá. Ele foi lá e retirou os altares, ele restaurou ali o templo do Senhor e celebrou novamente ali a Páscoa. Ele fez com que os sacerdotes se santificassem ali e voltassem a adorar ao Senhor no meio de Judá. Ele começou ali a prestar o culto novamente no meio de Judá, coisa que não era feita há anos em Judá. Só que chegou ali no fim ali na sua vida, num momento em que ele teve uma doença, e Deus falou assim para ele, que ele iria morrer, para ele pôr a sua casa em ordem, que ele iria morrer. E daí nós conhecemos a história é muito boa. Ele vai lá, vira para o lado, ali para a parede, e ora. E ele ora a Deus e diz: Senhor, você tem visto quanto eu tenho sido fiel a Ti? E daí Deus dá para ele mais 15 anos de vida. Só que com esses 15 anos de vida, ele tem um filho chamado Manassés. Manassés, a Bíblia diz que Manassés começou a governar com 12 anos. Se ele teve 15 anos, logo após 3 anos a mais que ele teve o plus de vida, ele teve um filho chamado Manassés. Ele tinha uma missão: pôr em ordem a casa dele. Ele tinha que passar, naqueles 12 anos em que ele teve, ensinar o filho dele o caminho em que Manassés deveria andar. Naqueles 12 anos em que ele teve de vida, a palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Isaías, no capítulo 39, que um dia um rei da Babilônia, e isso foi uma das nações, né, que vai estar ali. Um dia um rei da Babilônia vai visitar a nação de Judá. E ele se tornou um rei orgulhoso. E as nações iam visitar ele e temia Judá, porque ele foi um rei que venceu seus inimigos. Fez o rei da Síria voltar, né, com um anzol no nariz e triunfou. E as nações iam visitar a nação de Judá. Os reis iam dar presentes para ele. E um dia a nação da Babilônia foi visitar o rei de Judá, que era Ezequias. E foi lá visitá-lo, e ele ali, com todo o seu orgulho, com a sua arrogância, foi lá e mostrou tudo o que ele tinha, como ele era: olha como eu sou um rei poderoso, olha como as nações se rendem a mim e vêm me dar presentes. E ele mostrou tudo o que ele tinha. Foi lá e mostrou o tesouro real. Olha isso aqui, ó, isso aqui é a herança que tem desde Davi, a minha família. Olha isso aqui foi que eu conquistei. Olha isso aqui é tesouro do templo, ó, tudo nosso. Com toda a sua arrogância. E daí o rei da Babilônia vai embora. E quando o rei da Babilônia vai embora, como quem não quer nada, vem um homem chamado Isaías e pergunta assim: quem foi esse homem que acabou de sair? Daí Ezequias vai falar assim: foi o rei da Babilônia. E o que ele queria? Ele veio me visitar e eu mostrei tudo para ele. Você mostrou tudo? Vai chegar um tempo em que essa nação vai vir aqui e vai saquear tudo. E vai levar tudo que você tem. Tudo que você conquistou e a sua família conquistou, ele vai levar tudo. No futuro ele vai levar tudo. E esse rei, que era um homem de Deus, esse rei que tinha ali, ele clamou a Deus e Deus ali restituiu deu mais 15 anos de vida. Ele simplesmente olhou para Isaías e falou: boa esta palavra, porque Isaías tinha falado que isso iria acontecer no futuro. E ele sabia que ele tinha só 15 anos de vida. Ia acontecer no futuro. Ele não se importou com as gerações vindouras. Ezequias não se importou com a vida do seu filho, que iria reinar logo após ele. Ele não preparou a sua casa para andar nos caminhos do Senhor. E tinha um decreto ali dizendo: olha, no futuro vai vir essa nação e vai saquear essa nação e vai destruir tudo que você está vendo, tudo que você está vendo. E daí vem um rei chamado Manassés, que é filho de Ezequias, e começa a governar.
E a palavra do Senhor vai dizer assim, que Manassés fez pior do que as nações que habitavam antes de Israel chegar naquele lugar. Fez pior do que aquelas nações. E daí vem Jeremias e vai dizer assim, eu farei deles que ele está citando é Jerusalém e a nação de Judá. Eu farei deles um terror por causa dos pecados de Manassés. Eu vou destruir Jerusalém por causa dos pecados de Manassés. Tudo isso que está acontecendo com esses homens que estão aqui na Babilônia, que foram levados para o cativeiro, foi por causa de atitudes das pessoas que viveram no passado, que tinham a incumbência de levar uma nação para buscar a face do Senhor e buscar a presença do Senhor, e de vez de fazerem isso, por causa da arrogância e por causa do seu interesse pessoal, deixaram de encaminhar as pessoas para a presença de Deus. Tudo isso porque Deus ali tinha levantado os reis para que pudesse guiar o povo. Os reis ali, a palavra do Senhor vai dizer assim para Samuel, quando Samuel fala assim, olha, o povo está me rejeitando. Daí Deus vai falar assim para Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Eles estão rejeitando a mim. Só que lá no livro de Deuteronômio, vai ter ali, livro de Números, Deus vai falar, olha, o rei vai ter que ter o livro da lei com ele, para ele poder andar nos meus caminhos. Porque o rei, ele não podia criar leis novas. O rei de Israel não era como as outras nações, que eles criavam uma lei nova e estava valendo. O rei de Israel não podia fazer isso, porque as leis que eles seguiam eram as leis do Senhor. A nação de Israel vivia e seguia as leis do Senhor. Não se criavam leis novas. As leis já estavam declaradas ali. E eles desobedeciam. Aqueles homens, Ezequias, que andou nos caminhos do Senhor, no fim da sua vida, ele não preparou a sua casa, ele não fez o que o Senhor falou, põe em ordem a sua casa. E porque ele não fez isso, porque ele abriu mão disso, esse povo andou cambaleando, até chegar num ponto em que foram levados para a Babilônia. E aqui tem a vida de 3 homens, que se chamava Ananias, Misael e Azarias. E no capítulo 3, nós vamos nos deparar com um governador, com um rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, que um dia teve uma brilhante ideia de construir uma estátua gigante. E todos que passassem ali na frente daquela estátua e fosse tocado as buzinas, todos deveriam se prostrar diante dela. Ninguém poderia sequer seguir a viagem sem sequer se prostrar diante da estátua, se prostrar diante daquele ídolo. E por que isso acontece? Porque todas as vezes que uma nação governava sobre outra, quando uma nação ia dominar sobre outra, a primeira coisa que ela implantava era os seus costumes. Fazia o quê? Anulava o costume da outra. Então, ela colocava a sua religião como a única religião. Ela implantava a sua cultura. Se você ler o capítulo 1 ali, desde o começo, você vai ver que o rei separa esses homens e começa a implantar neles a cultura da Babilônia. Separou eles para ser ali sábios e entendidos sobre a cultura da Babilônia. E as primeiras coisas que eles fazem é implantar a sua cultura. E a cultura, a minha e a sua cultura, é a cultura dos céus. A minha e a sua cultura é a cultura de Cristo Jesus. A minha e a sua cultura é a cultura do reino de Deus. E o mundo hoje quer implantar a cultura dele, aonde tudo
nós podemos. Ah, você pode fazer qualquer coisa. Não, a Bíblia diz que nós não podemos fazer qualquer coisa. A Bíblia diz que nós devemos obedecer a palavra do Senhor e fazer aquilo que ela diz que nós podemos fazer. Sempre vão tentar dar um jeitinho para que nós possamos fazer alguma coisa. O mundo sempre vai falar não, o mundo vai tentar fazer e agir como Satanás agiu ali com Eva, né? O Satanás, ele chega para Eva e fala assim, mas ele não disse que você não pode comer de nenhuma árvore? Sempre vai tentar nos dissuadir com alguma mentira. Mas nós temos a cultura da verdade, nós conhecemos a verdade, conhecemos a palavra da verdade. A nossa cultura sempre vai ser conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. E aqui Nabucodonosor, ele começa a implantar a cultura da religião e ele coloca ali uma estátua. Aqui diz aqui, ó, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas e os prefeitos e os governadores e os conselheiros e os tesoureiros e juízes e magistrados e todas as autoridades da província para assistir à dedicação à imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos e governadores, conselheiros e tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta ordem que lhes é dada, os homens de todas as nações, povos, línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara e da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Daí foi tocada a trombeta, foram tocados os instrumentos e o povo se prostrou. E talvez a gente vai falar assim, né? Ah, eu não me prostraria, eu não me dobraria. Seria muito fácil para nós falar sem ter os algozes aqui do nosso lado, sem ter o exército de Nabucodonosor aqui, que a Bíblia diz que eram cruéis. É muito fácil sem ter o X9 só esperando a gente não se dobrar. É muito semelhante, igual Pedro, né, quando vai seguindo ali aquela marcha ali que todos os apóstolos fugiram e Pedro vai seguindo Jesus, e um fala assim, ó, ele não é um deles. E daí Pedro fala, não conheço tal homem. E a gente fala assim, ah, Pedro, eu não negaria. É muito fácil. Mas aqueles homens, Ananias, Misael e Azarias, eles tinham algo diferente na vida deles. Por isso que eles não se dobraram. Homens cheios da presença de Deus, eles não se corrompem, eles não se vendem, eles não se dobram. É muito fácil para aqueles que é cheios da presença do Senhor não se corromperem neste mundo. O rei, a primeira coisa que ele fez foi trocar o nome deles, tirar a identidade deles. A primeira coisa que ele fez foi fazer o quê? Tirar a identidade. Um se chamava Ananias, né? Que significa graça salvadora, e colocou o nome de um Deus. O outro se chamava Misael, que é quem é igual a Deus, e colocou o nome de outro Deus babilônico. E o outro significa Azarias, que significa o Senhor ajuda, e colocou o nome de outro Deus. Tirou ali, mudou o nome deles para que eles se sentissem um nada, mas eles continuaram confiantes, porque eles sabiam que o Senhor estava com ele. Eu e você na nossa jornada, muitas vezes, talvez o mundo vai se levantar dizendo que nós não somos nada. Mas
maior é aquele que está conosco. Às vezes nós vamos nos sentir ali cercado, como se um grande exército estivesse contra nós. E a única coisa que vai nos faltar é que os nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos ver, como viu aquele moço do profeta Eliseu, para que nós possamos dizer: mas é aqueles que estão conosco. O que nos falta é ter a percepção do reino dos céus. O que nos falta é viver cheios da presença de Deus. E se você já vive cheio da presença de Deus, nós não vamos nos dobrar, porque os prazeres do mundo vão nos ser ofertados sim. Isso não vai nos ser negado nessa geração. Isso não vai nos ser negado. Os prazeres, os manjares vão nos ser ofertados nessa geração. Só que eu e você vamos poder recusar, porque eu e você somos aqueles que têm a identidade de Jesus sobre as nossas vidas. E a identidade de um filho de Deus é a santidade. Porque a palavra do Senhor vai dizer assim para mim e para você: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E isso ninguém vai poder roubar de você, porque essa marca vai estar em nós. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão com Ele. As trevas vão fugir. As trevas vão fugir se nós andarmos com Cristo Jesus. Hoje eu estava no trabalho e eu trabalho sozinho. Meu setor é isolado. Eu digo que eu trabalho na ilha, né? Porque toda a produção é do outro lado. Para alguém me ver, tem que ter muita vontade de ir no meu setor, e ninguém tem. E de vez em quando aparecem algumas pessoas lá que, não sei, né? Ou está fugindo de algum lugar, ou precisa de alguma coisa muito importante para ir lá. Daí hoje foi um rapaz lá. Ele estava chateado, desmotivado. Aí parecia que, se vocês irmãos lembrarem de uma passagem de Davi, tem um lugar chamado Caverna de Adulão. Né, que só se reuniu os chateados, os covardes, os fracos. De vez em quando lá é a Caverna de Adulão, que vai muita gente desmotivada lá. Aí se eu estiver desmotivado, misericórdia, aí vai, junta dois tristes, né? Daí ele fala: não tem mais nada para fazer. Eu falei: você queria serviço? Tá triste porque não tem mais nada? Tá bom? Mas aí não tem o que fazer. Eu falei: então vamos conversar, né? Ele começou a conversar da condição, né, de trabalho, tudo. Ele é terceirizado, né? E daí ele foi pedir aumento. Daí falaram para ele que não vai ter aumento, que não vão promover, não adianta pedir. Daí ele falou assim: também não, já cansei já. Daí eu comecei a conversar com ele sobre trabalho, sobre perspectiva. Daí perguntei quantos anos ele tinha. Olha como eu já estou velho, né? Ele falou: tenho 20. Daí eu falei: nossa, já estou 18 anos quase na sua frente. Já estou quase maior de idade já, de novo, na sua frente. E comecei a falar sobre perspectiva. Daí chegou um momento que eu falei: agora eu já falei do seu trabalho. Agora tem uma perspectiva que você precisa ter. Você precisa saber quem você é, o que você quer fazer e com quem você quer fazer. Eu já falei para você uma vez com quem você precisa andar. E vou falar de novo. Você precisa andar com Jesus. Era um momento, ele foi lá desabafar. E eu fui lá simplesmente falar do que ele precisava. Eu disse para ele: olha, eu só fui descobrir o que eu queria fazer de profissão, o que eu gostava, já tinha 25 anos. Mas eu descobri antes o que eu queria e com quem eu queria viver a vida bem antes. E isso fez a diferença para que eu pudesse gostar de fazer tudo que eu faço hoje.
E talvez o que te falta é isso. Talvez você vai gostar mais se você entender com quem você precisa passar a vida. E isso faz a diferença. Misael, Azarias e Ananias, esses três homens, eles sabiam com quem eles queriam passar a vida, porque tinha um decreto do rei, que era simplesmente esse: aqueles que não se dobrassem quando tocassem os instrumentos, eles iriam morrer. Já tinha um destino: vai ser lançado na fornalha e vão morrer. E eles estavam tranquilos. Para ele falou: está tudo bem, mas eu não me dobro diante de nenhuma imagem. Provavelmente eles foram para o cativeiro, mas ainda lá em Judá, ele era um daqueles que, como no tempo de Elias, o Senhor disse: ainda existem aqueles que não se dobraram diante dos outros deuses. Sempre existirão aqueles que não vão se corromper, sempre existirão aqueles que irão buscar ao Senhor, e que eu e você sejamos esse nessa geração, e que eu e você possamos gerar aqueles que serão na próxima geração, aqueles que não irão se corromper diante de outros deuses, porque Ezequias não se comprometeu em ser aquele que iria gerar aqueles que não iriam se comprometer em gerar aqueles que não iriam se corromper diante de outros deuses. Que eu e você possamos ser aqueles que vamos nos comprometer a criar uma próxima geração que não vai se corromper diante de outros deuses. Que as pessoas que estão ao nosso lado, nós possamos forjá-las para não se corromperem diante de outros deuses, e elas poderem gerarem pessoas que não vão se corromper diante de outros deuses. Porque esses homens aqui, eles saíram da sua terra, eles podiam dizer: eu não tenho mais nada agora, já perdi tudo lá em Judá, tudo que eu tinha já foi perdido, eu vi tudo destruído, minha vida já era, não tenho mais nada para fazer, Deus não existe, como muitas pessoas fazem. Mas eles não, eles permaneceram firmes, confiando no Senhor seu Deus. Então foram ali, chegaram ali alguns X9s, vou dizer assim, do rei, falaram: olha, rei, tem ali uns 3 carinhos que não se dobraram, tem ali 3 homens que não se curvaram. Quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Tragam eles aqui, eu vou conversar com eles. Daí diz assim: furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro e da cítara, da harpa e do saltério e da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que seu semblante mudou, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. E a ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego.
e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Aumentou o fogo 7 vezes, foram amarrados para dentro da fornalha. Aqueles que foram jogar eles na fornalha morreram. Mas diz assim: mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e tornou seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. O rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º homem parece como um filho dos deuses. Agora aqui o nome desses 3 homens faz mais sentido. Esses 3 homens dentro da fornalha, eles provaram o significado dos nomes deles. Ananias, ele viu a graça salvadora que o livrou do fogo. Ele viu uma graça que era poderosa não somente para salvar a sua alma, mas uma graça que era poderosa para o levar diante de Deus. Uma graça que era poderosa para o levar, para ter uma vida poderosa diante do seu Senhor. Uma graça que era poderosa para transformá-lo de glória em glória na presença do Senhor. Uma graça que era poderosa para fazê-lo andar na presença de Deus. Misael, o rei vai dizer lá daqui a pouco: quem é como o Deus deles? Misael, ele pode ver que não existe nenhum Senhor como o Deus dele. Não há nenhum Deus como o nosso Deus. A palavra do Senhor vai dizer que o nosso Deus, ele abriu o mar. A palavra do nosso Deus vai dizer que ele andou no meio do fogo. A palavra do nosso Deus vai dizer que ele parou o rio de um lado e fez o rio correr do outro lado. A palavra do nosso Deus vai dizer que ele ressuscitou um homem quando caiu sobre os ossos do profeta Eliseu. A palavra do nosso Deus vai falar que ele abriu o rio Jordão de novo quando Elias quis passar sobre ele. Depois abriu quando Eliseu disse assim: onde está o Deus de Elias? Ele abriu o rio. Nosso Senhor ressuscitou. O nosso Senhor curou os cegos. Quem é como o nosso Deus? O nosso Senhor tinha autoridade tamanha que um dia um general, ele falou assim: ó, basta o Senhor dizer uma palavra que eu sei que o meu soldado, ele vai ser curado. E quem era como esse Deus? E eu acredito que aquele homem dentro daquela fornalha dizia: quem é como o meu Deus? E quem era como o Deus de Azarias? Um ajudador, um socorro bem presente. Quem é como esse Deus que tem uma graça salvadora que nos fortifica, que nos consola, uma graça salvadora que nos fortalece dia após dia para que nós possamos caminhar e ter uma jornada nessa vida. Uma jornada completa, aonde nós vamos ter poder para vencer o pecado. Uma graça que não só nos salva, nos perdoa, mas nos dá poder para vencer o pecado dia após dia. E se o inimigo vier contra nós, ele vai ter que fugir por 7 caminhos, porque nós vamos estar ali diante do inimigo dizendo: aqui não, porque eu temo o Senhor. Aqui não, porque em mim está a presença de Deus. Aqui não, porque eu não vou me apartar da presença do meu Senhor. Você pode ofertar o que quiser, eu não vou comer dos manjares deste mundo. Eu não vou me dobrar diante dos deuses deste mundo. Eu não vou me dobrar diante dos valores deste mundo, porque o meu Deus, Ele é melhor do que todos os prazeres. Você vai poder experimentar e vai poder declarar: quem é como o meu Deus? Porque foi isso que esses homens puderam experimentar ali no meio daquela fornalha. Esses homens entraram ali, talvez no pensamento daquele homem, daquele rei, dizendo: olha, eles vão ser derrotados, porque eles estão desafiando a mim, o rei da grande Babilônia, a mim, o rei que destruiu Judá, a mim, que aniquilou e destruiu o templo, que queimou a entrada da cidade, que destruiu o muro, que saqueou os tesouros dos reis. Eles estão desafiando a minha grande autoridade.
Mas Deus estava dizendo: eu sou o Senhor. Deus estava se levantando ali sobre aquela nação como o Senhor sobre a Babilônia. Porque quando acaba aquilo e o rei manda sair, ele fala: não há Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não há Deus como o Deus de Israel. E ele disse: a partir de agora não é os deuses da Babilônia que nós servimos, a partir de agora não é os deuses que nós conhecemos que servimos, a partir de agora é o Deus deles. A partir de agora o Deus que servimos é este, porque este é o verdadeiro Deus. A Babilônia, ela foi usada como instrumento de Deus. Ela não era poderosa. As nações em que invadiram Israel, elas não eram poderosas. Elas foram usadas como instrumentos de Deus, como juízo, por causa do pecado do seu povo. Eu e você temos que entender que nós precisamos andar em santidade, como esses 3 homens andaram, para viver o poder de Deus. Temos que nos apartar dos benefícios que esse mundo nos oferta, porque eles são muito pequenos diante do poder que Deus tem para nos ofertar. Tudo neste mundo é passageiro. Se esses homens tivessem aceitado as coisas que o rei tinha oferecido no começo, ali no capítulo 1, eles não teriam vivenciado o poder de Deus na vida deles. Eles não teriam vivido essas coisas maravilhosas, porque eles entraram ali, o rei achava que eles estavam derrotados, mas eles saíram dali, depois da fornalha, como superintendentes. Vai dizer aqui a palavra do Senhor, dizendo assim: então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eles entraram ali como mais 3 meninos que não se dobraram, e saíram de lá promovidos para cuidar de algumas províncias da Babilônia. Eu e você temos um lugar para gerenciar e cuidar no reino de Deus. Eu e você temos uma missão: cuidar da obra de Deus. E o que você está fazendo? Os cuidados deste mundo não nos valem. O que nos vale é cuidar da obra de Deus. Porque quanto mais tempo nós gastamos com este mundo, mais nós estamos perdendo das coisas de Deus. Esses homens aqui não perderam tempo. Chegaram na Babilônia, ofertaram os prazeres do mundo. Eles quiseram as coisas de Deus. E quanto mais eles quiseram as coisas de Deus, mais o poder de Deus era manifestado sobre a vida deles. E quanto mais o poder de Deus era manifestado sobre a vida deles, mais a nação da Babilônia era transformada. O lugar ali, Babel, né? O lugar onde era para ser um caos, um lugar de desordem, Deus colocou em ordem, por causa de 4 jovens que buscaram a presença de Deus. Imagina por causa de uma igreja reunida no Brasil. Uma igreja que não se corrompe por causa dos prazeres deste mundo. Uma igreja que se separa para buscar a face do Senhor nesta geração. Uma igreja que não julga ser melhor do que a outra por causa de uma placa, mas porque ela simplesmente ama Jesus, ela ora uns pelos outros, como diz a palavra do Senhor. Imagina uma igreja que se une simplesmente para honrar a Jesus nesta geração. Nós veríamos avivamento em todos os cantos desse Brasil. Aqueles 4 jovens avivaram um lugar aonde havia desordem. Que eu e você possamos avivar a nossa casa, que possamos avivar faculdades, trabalho, avivar nosso bairro, aonde estivermos, porque pelo que nós vimos aqui, não precisa de muitas pessoas, precisa apenas que eu e você possamos nos separar para Deus, para que Deus faça a grande obra. Aqueles jovens se separaram e viveram o poder de Deus.
A palavra do Senhor diz lá no livro de Josué: santifique-se hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. A palavra do Senhor disse ali para a nação de Israel, no capítulo 19: olha, eu quero fazer de vocês uma nação santa. Daí algumas pessoas vão falar, mas isso é no Velho Testamento. Daí Pedro vai reforçar isso lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim: vocês são sacerdócio real, nação santa. Deus nos chama de nação santa. Que nós possamos caminhar nessa terra como nação santa. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Hebreus: buscai, pois, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Como diz o pastor, ser santo não é colocar um amarelo lá na cabeça e sair por aí, não é como um anjinho, mas é nos separarmos para Deus, como fez Daniel, Sadraque, como fez Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Estes homens simplesmente se absteram dos prazeres da Babilônia e viveram intensamente o poder de Deus. Que eu e você possamos rejeitar este mundo e vivermos o poder de Deus nas nossas vidas. Não é difícil viver a presença de Deus. Nós precisamos querer viver a presença de Deus. A nação de Judá deixou de viver a presença de Deus por causa do próprio interesse. Ezequias deixou por causa do seu próprio interesse. Manassés se arrependeu no fim da sua vida. Veio outro rei e deixou de buscar ao Senhor. Veio outro rei, deixou de buscar ao Senhor. Veio Josias, restaurou o culto ao Senhor, mas veio seu filho e deixou de buscar ao Senhor. E daí depois veio mais um, acho que o irmão do seu filho, e depois veio o cativeiro. Nós precisamos entender que o nosso lugar não é o cativeiro, mas o nosso lugar é viver com Cristo até o fim. Então que nós possamos andar com Ele, para que possamos viver de glória em glória, porque o local que Cristo quer nos guiar é cada dia junto com Ele, porque Ele nos chamou para ser a sua nação santa. Então Ele não quer que eu e você sejamos levados para outro lugar, senão morar com Ele. Então que possamos rumar para um lugar que Ele diz que é nossa pátria celestial. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te amamos. Deus, lá no livro de Hebreus o Senhor diz que Abraão ele ruma para a pátria celestial, e esse é nosso desejo. Nosso desejo um dia é nos encontrarmos contigo e viver na tua presença eternamente. E para isso, Senhor, nos ensina, Pai querido, a ouvir a tua voz e fazer como Abraão, simplesmente obedecer, deixar tudo por amor a ti. Que possamos, ó Pai querido, obedecer, ó Pai querido, a jornada, porque nós sabemos, ó Pai, que aonde o Senhor nos mandar ir, sempre vai ser bênção. Não importa se a terra é árida, é ali que o Senhor vai nos fazer prosperar. Não importa se o lugar é de fontes de água, nós sempre vamos ser, Pai querido, abençoados neste lugar. Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus dos vales e o Deus dos montes. Mas, Senhor, a cada dia que possamos, ó Pai, render-lhe graças, porque Tu és o nosso Deus. Deus, que não possamos ser, ó Pai, como uma nação de Judá ou de Israel, Pai querido, que ora eu buscava e ora, ó Pai querido, ficava longe, mas que possamos ser, ó Pai, como esses 3 homens, ó Pai querido, esses quatro jovens, Pai, que no meio de uma nação que era corrompida, não se dobraram a outros deuses. Que possamos ser, ó Pai querido, como aqueles homens no tempo, ó Pai querido, de Elias, Pai querido, que não se dobraram diante de outros deuses, Pai querido, quando, Pai querido, todos os homens ali, ó Pai querido, se dobravam aos outros deuses, ó Pai querido, por causa de Jezabel. Que possamos ser, ó Pai querido, como
Pai querido, que possamos ser, Pai querido, como aqueles homens, Pai querido, que buscavam a Tua face, Pai querido, na igreja, Pai querido, num futuro, num passado, Pai querido, não tão longe, Pai querido, enquanto a igreja era perseguida, Pai querido, como os apóstolos, ó Pai, que possamos ser, Pai querido, como essa igreja que buscava a Tua presença a ponto de morrer por Ti, ó Pai querido, a ponto de morrer por Ti, ó Pai querido, mas não negar o Teu nome, Pai, que possamos ser destemidos dessa forma, Pai, que possamos ser destemidos desta forma, porque hoje talvez vivamos, ó Pai querido, uma igreja, ó Pai querido, aqui no Brasil, ó Pai querido, que vive num conforto tão grande, tão grande, tão grande, Pai querido, que não tememos nada, e por isso somos roubados, e por isso somos saqueados dia após dia, e por isso, ó Pai querido, não buscamos a Tua presença, e por isso não temos temor da Tua presença, e por isso não, Pai querido, compreendemos, ó Pai querido, o quão é importante é a Tua palavra, não entendemos o quão importante é buscar a Tua face, o quão importante, Pai querido, é ouvir a Tua voz, o quão importante é o relacionamento contigo, Pai querido, por causa, Pai querido, de tantas facilidades que nós temos. Mas, Senhor, que haja um despertar no nosso coração, Pai querido, nessa geração de busca de intensidade da Tua presença, do Teu Espírito Santo, de ouvir a Tua voz, que haja um despertar nessa geração, assim, ó Pai querido, como houve ali, ó Pai querido, na vida desses 4 jovens, que foram diferentes no meio da nação da Babilônia, e por eles serem diferentes, ó Pai querido, uma nação que não buscava o Senhor, teve que se dobrar diante do Rei de toda a terra, teve que buscar a face do Senhor, uma nação que foi feita para viver em desordem, teve que buscar, ó Pai querido, o Senhor, Deus Todo-Poderoso. O Senhor, ó Pai querido, é o Deus que põe em ordem aquilo que está desnivelado. Pai querido, vem pôr em ordem, Pai querido, aquilo que está em desordem agora, em nome do Senhor Jesus. Vem restaurar, ó Pai querido, os altares, ó Pai caído, os altares derrubados. Vem colocar, ó Pai querido, no lugar certo, ó Pai querido. Vem, ó Pai querido, nos ensinar, ó Pai querido, ó Pai querido, ter um altar, ó Pai querido, santificado diante do Senhor. Um altar, ó Pai querido, Pai, restaurado diante da Tua presença, onde a adoração é plena, onde o coração, ó Pai querido, diante de Ti, ó Pai querido, é verdadeiro. Porque o Senhor, ó Pai querido, não simplesmente quer adoração, porque adoração o Senhor tem nos céus, adoração o Senhor tem nos céus dos anjos, dia após dia. O Senhor deseja o nosso coração. A Tua palavra diz, ó Pai querido, que o Senhor quer o nosso coração, o Senhor quer o nosso coração. Então que possamos dar o nosso coração a Ti, ó Pai querido, porque o nosso coração é o que o Senhor almeja, que as nossas vidas, ó Pai querido, possam ser rendidas a Ti, Pai querido, porque só o Senhor nos importa, só a Tua presença nos importa. Queremos viver a Tua glória, Pai querido, nessa geração, e queremos transmitir a Tua glória nessa geração, e que a geração vindoura possa transmitir a Tua glória, porque nós vivemos a Tua glória nesta. Que possamos ser, ó Pai querido, que possamos ser, Pai querido, aqueles que vão apontar para o Senhor, para que aqueles que vierem após nós sejam aqueles que vão apontar para o Senhor, para que aqueles que vierem após eles possam apontar para o Senhor, assim como um dia alguém apontou para o Senhor, e nós, ó Pai querido, estamos apontando para Ti, porque para Ti seja a glória, a honra, o louvor e a adoração para todos sempre. Amém e amém. Glórias ao Teu nome, Jesus. Em Teu nome santo que eu oro e agradeço. Amém.